Boa tarde a todos. Uma saudação especial às pessoas que eventualmente me assistem na internet. Na aula passada, na segunda aula, nós falávamos a respeito da questão da competência que cada um dos entes da federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, detêm sob o ponto de vista da natureza legislativa, ou seja, a matéria de que se trata. E nesta aula agora, nós vamos tratar especificamente da competência legislativa municipal. Ou seja, na aula passada falávamos que a União, os estados e os municípios têm uma competência chamada competência concorrente, e há uma outra competência também que concorre a União, o Estado, os estados e o Distrito Federal. E essa competência comum que nós temos, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, estão aí descritas no artigo 23. E aí, especificamente, na questão da competência legislativa municipal, nós temos aí essa competência comum, que nós já falávamos na aula passada, que é zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde, assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Temos aí no inciso 3º do 23, também proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a invasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Nós explicávamos já isso na aula passada. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Temos aí também proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito, de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais de seus territórios. O 12, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. E o parágrafo único, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, aqui a edição dessas leis complementares ainda, como havíamos dito na aula passada, fica devendo, mas ele tem como objetivo geral a promoção de ações conjuntas e permanentes para o atendimento de demandas de elevado alcance social. Bom, aí nós chegamos aqui no artigo 30 à competência específica dos municípios. Portanto, uma competência que está relacionada exclusivamente aos municípios. Aí nós temos aqui em destaque o inciso 1º, que é legislar sobre assuntos de interesse local. Na Constituição Federal, havia um dispositivo bastante semelhante a este, que falava sobre questões de interesse local. E essas questões de interesse local há uma discussão, porque na verdade quase tudo é de interesse local, Quer dizer, as pessoas na verdade elas não moram na União, elas não moram no Estado, nos estados elas moram nos municípios. Então, na verdade quase tudo é de interesse local, mas aqui havia na Constituição anterior a expressão peculiar, Eles retiraram essa expressão peculiar para não gerar grandes discussões sobre o que é peculiar e o que não é peculiar. Então, a redação atual é legislar sobre assuntos de interesse local. Então, veja só, se nós tratamos especificamente sobre, por exemplo, algumas restrições de uso na área onde se localiza a biquinha de Anchieta, Não se pode construir um prédio, ninguém imagina construir um prédio de edifício na frente da biquinha de Anchieta, ou impedindo o acesso à biquinha de Anchieta.
né? Então, é um assunto de interesse local discutir sobre essa possibilidade ou essa impossibilidade, né? Mas ela também é um assunto de interesse nacional, porque há também uma área de preservação histórica de interesse nacional na Biquinha de Anchieta. Se não me engano, é um dos bens protegidos, né, pelo Estado, não que seja pela União. Pela União, se não me engano, é a igreja matriz, né? Mas existem alguns bens de valor histórico e cultural que são protegidos pelo governo federal. Tanto que houve uma discussão quando se queria implantar a vila, né, em frente à igreja matriz de São Vicente. Essa vila é uma vila reproduzida, ela não tem interesse histórico, né? Mas se tratava de uma praça, e praças devem ser destinadas exclusivamente a áreas de lazer ou esportes. E no caso, a vila de Martim Afonso, a vila de São Vicente, né, ela é uma reprodução, elas são imóveis que reproduziam uma época. Elas, na verdade, não têm interesse histórico. Então, havia alguma discussão se, no entorno da igreja matriz, seria possível construir alguma coisa desse tipo. E acabou prevalecendo a ideia de que aquela praça não tinha antes da criação da vila, ela não tinha um significado histórico mais profundo e que era, sim, possível, então, fazer alguma coisa que tinha interesse, se não de lazer esportivo, ao menos um interesse turístico, né? E aí acabou prevalecendo aquela área como de interesse local e com a possibilidade, eventualmente, de se construir um equipamento de interesse turístico. Então, se há uma legislação sobre digamos, uma legislação que viesse a determinar a constituição de uma PPP, por exemplo, para se construir ali a rodoviária de São Vicente, por exemplo. Seria necessário, talvez, que essa discussão passasse pela Câmara Municipal e uma lei municipal eventualmente autorizasse isso. Mas ainda assim seria necessário talvez uma autorização do CONDEFAT, do CONDEFAM, né, e do CONDEFASV, né, em função da existência da Igreja Matriz de São Vicente, não exatamente da vila. Mas isso é só um exemplo que eu utilizei para a gente poder entender que existem algumas questões que elas são de interesse local, mas elas também resvalam em algum interesse de caráter nacional, como seriam questões relacionadas a patrimônio histórico. Aí temos também suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Aí no que couber, a gente tem que voltar, talvez, a anterior, né, e saber, por exemplo, que se ela está dentro dessa competência comum dos municípios. Se ela estiver na competência comum de União, Estados, Distrito Federal e municípios, aí sim seria possível, então, estabelecer uma legislação complementar, né? Suplementar, melhor dizendo, né? Complementar, não, é suplementar. Ou seja, se eu não tenho uma legislação federal específica sobre o assunto, eu suplemento essa legislação com uma legislação municipal, desde que esteja previsto ali naquele artigo 23. O inciso terceiro, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, certo? Então, na Constituição Federal estão lá definidos quais são os tributos de competência do município. Nós temos lá o Imposto Predial Territorial Urbano, nós temos lá o ISS-QN, né, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, exceto de transporte interestadual e de comunicações, e também a gente está vinculado a uma lista que eu havia mencionado anteriormente, e a gente tem aí também o IPTU, o TBI, isso, e o ISS-QN. São esses três tributos que a gente tem, e aí tem os repasses da União em relação a outros tributos de competência da União. Bem como aplicar suas rendas, ou seja, como
se aplicar os recursos, as suas rendas, é o próprio município que estabelece. Então ele tem competência para estabelecer o seu próprio orçamento. Então cada município estabelece o seu orçamento, que é aprovado através da lei de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual e da lei orçamentária, como nós já de passagem falávamos em aulas passadas. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Aqui cabe também uma ressalva, que não só é necessário observar a legislação estadual, como também houve uma emenda constitucional que restringiu a questão da emancipação. Para que haja emancipação, tem que haver um estudo de viabilidade econômica dessa área a ser emancipada. Então, não somente o plebiscito, mas também esse estudo. E esse estudo dependeria de uma lei complementar que até hoje não foi editada, ou seja, era necessária uma lei complementar dizendo como se dá esse estudo, quais são os requisitos para esse estudo, que poderá indicar ou não a questão da emancipação do município, ou seja, um distrito passaria então a ser município. Para a criação desse distrito, há uma lei estadual que disciplina esse assunto, mas que foi tolhida, que foi impedida de ser aplicada, exatamente para evitar a proliferação exagerada de municípios que não têm outra fonte de renda, eventualmente, como o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Então, às vezes o município não tem uma economia mais forte que justificasse a criação de uma Câmara Municipal, de uma Prefeitura Municipal, de uma estrutura mínima de funcionamento, de colégios, de postos de atendimento ambulatoriais, etc. e tal. Então, para que haja essa viabilidade, então é preciso um estudo, e esse estudo acabou prejudicando a aplicação da legislação estadual sobre o assunto. Escaparam dessas restrições alguns municípios que eu posso exemplificar. O município de Olambra, que nasceu de 4 outros municípios, do território de 4 outros municípios. O município de Bertioga, que tomou uma parte de Santos, que era chamada de Santos Continental. Uma boa parte de Santos Continental ficou para o município de Bertioga, que teve a sua emancipação e a sua criação como município, que aliás é um dos municípios que tem maior índice de expansão urbana e populacional da Baixada Santista. Só que esses municípios, eles puderam ser criados antes de que a Constituição Federal viesse a ser emendada para restringir a criação de outros municípios. E também porque Bertioga já era um distrito de Santos há muito tempo, então havia essa condição. A distância da sede do distrito em relação à sede do município, e também que aquele distrito teria que ter sido criado já há mais de 5 anos, se não me engano, ou 10 anos. Não lembro exatamente qual o prazo, mas estava previsto nessa legislação estadual, que acabou tendo a sua eficácia limitada em função da exigência desse estudo de impacto. Temos aí também organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Nós temos agora o exemplo do contrato de concessão, que após uma licitação vai ser firmado com a empresa que eventualmente vença uma licitação para o transporte público municipal, Então, transporte coletivo municipal, que nesse caso tem caráter essencial, certo? Nós temos algumas peculiaridades no município de São Vicente, que a gente tem o chamado transporte alternativo por lotação, ou somente transporte alternativo, que, na verdade, ele funciona como transporte coletivo, mas com algumas outras características. Ou seja, não é por sistema de concessão, mas sim por sistema de permissão, certo? Então, transporte coletivo por sistema de permissão.
No inciso 6, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Redação dada pela emenda constitucional número 53 de 2006. Certo? Então, havia algumas peculiaridades em relação a redação anterior aqui. Houve alguma modificação para incluir a educação infantil nessa possibilidade aqui. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado os serviços de atendimento à saúde da população. O 8º, promover, no que couber, um adequado ordenamento territorial. Então, portanto, o ordenamento territorial do município, tais como as leis que estabelecem o abairramento, as leis que estabelecem áreas de expansão urbana, as leis que estabelecem, que fazem parte do plano diretor e que estabelecem essa série de circunstâncias, elas falam acerca de ordenamento territorial e ele se dá no âmbito da legislação municipal. Então, portanto, compete ao município o ordenamento territorial, não a fixação do seu território, certo? A fixação do seu território se dá por lei estadual, que não está falando em fixação do território, está falando em ordenamento territorial, ou seja, dentro do seu território, a prefeitura, através de um projeto de lei que altere eventualmente o plano diretor ou a lei de abairramento, vai fixar uma legislação, e essa legislação ela é de competência municipal, mas ela não pode ampliar o território municipal, porque o território do município é fixado por uma lei estadual que estabelece quais são os limites. Aí eu tenho uma história interessante no município, na divisa de território entre o município de Santos e São Vicente, pela orla da praia, havia um prédio, há um prédio de apartamentos que era cortado por essa divisa, a divisa de municípios do prédio de apartamentos. Então, alguns apartamentos pertenciam a São Vicente e outros apartamentos pertenciam a Santos. Isso por quê? Porque a legislação, quando fez a divisão territorial, não havia aquele prédio. E aquele prédio foi construído, certo? Com autorização no município de Santos e no município de São Vicente. Só que, na hora de fazer os lançamentos fiscais, constatou-se que a divisa passava no meio do prédio. Isso fez com que algumas pessoas pagassem tributo para São Vicente e outras para Santos. Aí, na última legislação, que quando foi criado o município de Bertioga, alterou-se a legislação das divisas de município e aproveitou-se para fazer uma correção. E aí, esse prédio de apartamentos acabou ficando, se não me engano, se não estiver enganado, para o município de Santos. E a partir da definição dessa lei, né, territorial que define os limites dos municípios, não há o que discutir. Os municípios não vão entrar em discussão porque a lei é bastante detalhada no que diz respeito à definição de se inicia em tal local, termina em tal local, faz divisa, São Vicente, por exemplo, faz divisa com São Bernardo, faz divisa com Santo André, faz divisa com Santos e faz divisa com Cubatão. Então tem uma série de divisas daquele território, né, que dividem os territórios de cada um dos municípios. E aí, a partir dessas divisas de território é que são definidas as competências para legislar sobre a ordenação territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, portanto, o adequado ordenamento territorial passa por essas questões: uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Depois, a legislação autorizou, mais para frente, num artigo específico da Constituição Federal, que a União Federal disciplinasse, através de uma legislação complementar, a respeito de algumas definições necessárias a certo ordenamento, que é o Estatuto
das Cidades, ou Estatuto da Cidade, né, no singular. Eu entendo que deveria ser Estatuto das Cidades, mas aí vai uma outra discussão. O termo técnico é Estatuto da Cidade, e aí depois tem também o Estatuto da Metrópole. E essas legislações são legislações federais, de caráter nacional, e que estabelecem alguns critérios. Um dessas definições de critério que, para essas alterações relacionadas a planejamento, controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, dependem de audiência pública. Então, por essa razão, já foram realizadas audiências públicas aqui em São Vicente, relacionadas, por exemplo, à alteração do plano diretor de desenvolvimento integrado do município de São Vicente. Então, por uma exigência de uma lei federal, que exige que haja audiências públicas, que essas audiências públicas se deem em 2 âmbitos, tanto no âmbito do Poder Executivo, quanto no âmbito do Legislativo. Depois nós temos aqui o 9, que é promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 30, competência legislativa material, estabelece a competência legislativa material. Os incisos de 4 a 9, as atribuições materiais afetas ao Poder Executivo. Então, portanto, se a gente for ver lá atrás, né, a divisão que se estabelece, a partir daí, a competência do Executivo, porque ela diz respeito à competência legislativa material, e essas são atribuições materiais definidas nos incisos de 4 a 9, que são afetas ao Poder Executivo. Tá? A gente destaca aí o legislar sobre assuntos de interesse local, nós falávamos sobre isso anteriormente. Então, são assuntos que dizem respeito ao interesse local. Quando esse interesse local está em jogo, né, aí a questão de competência do município. Aí nós temos uma série de questões que resvalam no que seria ou não de interesse local. Então, nós temos aí alguns exemplos. Por exemplo, a definição do currículo escolar mínimo. Hoje em dia, tem lá uma legislação que estabelece lá que, ora, que é a União que tem que definir qual é esse mínimo curricular. Outras vezes sai uma disciplina sobre o currículo mínimo estabelecido pelo município, e aí acontece uma outra discussão que é relacionada a se a competência é do Executivo ou o Legislativo pode legislar. Então não é tão simples assim se falar em interesse local. Eu dei apenas um exemplo, eu poderia dar mais, pelo menos uns 30 exemplos, onde a questão da definição do interesse local pode ser discutida, se a legislação municipal pode ou não disciplinar. E aí tem o inciso segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Aí nós temos mais um outro problema de interpretação ao intérprete que diz respeito àquilo que couber. No que couber, evidentemente, é naquilo que não conflitar com a competência exclusiva da União ou dos Estados. Então a gente tem lá, nas definições que nós vimos na aula passada, as definições do que são competências concorrentes da União dos Estados e também uma definição com relação à competência da União, que é, se não me engano, no artigo 22, que fala que são de competência exclusiva da União: direito penal, direito eleitoral, direito civil. Então, uma série de questões que também são de interesse local, portanto, são exclusivas da União. Então, no que couber aqui é sempre aos municípios, se o artigo 24 da Constituição não incluiu o município na competência concorrente. Né? Então, como que a gente pode falar em manter essa no que couber, né, se
se não está incluído naquela questão do concorrente do artigo 24 que nós vimos lá atrás. Isso é um questionamento que eu levanto, né? Como é que pode dizer aqui no que couber se essa legislação suplementar ela está definida, por exemplo, como pertencente ao Estado? Então é uma coisa um pouco complexa essa, né? Suplementação legislativa. Como dissociar uma questão de direito urbanístico, no artigo 24, inciso 1, de um assunto de interesse local? O Estatuto das Cidades, como eu já havia falado e exemplificado anteriormente, ela é uma lei federal. E como que você vai dissociar uma questão de direito urbanístico, que está prevista como sendo competência da União, de um interesse local? Então, se eu não posso disciplinar uma questão de direito urbanístico, como foi, por exemplo, a questão da definição se o município de São Vicente vai ter áreas de expansão urbana que restringiriam as áreas de rural, né, as áreas destinadas à produção rural. Se essa discussão é uma discussão de direito urbanístico, a mim me parece que não. Mas, de qualquer forma, apenas um exemplo que a gente estabeleceu, para dizer que existe muita discussão se legislar exclusivamente sobre direito urbanístico, e a União fez isso estabelecendo o Estatuto da Cidade, se isso não seria, de uma certa forma, uma invasão no assunto de interesse local, né? Corredor comercial também a gente poderia dizer, por exemplo, a questão da definição de corredor comercial. Porque para a inclusão de um corredor comercial a gente precisaria de uma audiência pública, porque está definido no Estatuto da Cidade. Mas se não é uma questão de interesse local, então por que eu tenho que me submeter ao Estatuto das Cidades? Aí eu vou responder para você, tem um aspecto interessante em relação a essa uniformização da exigência da realização da audiência pública, porque, na verdade, apesar de ser um interesse um interesse local, há também, de uma certa forma, uma disciplina sob o ponto de vista do interesse individual, né? Do indivíduo a um ambiente socialmente, um meio ambiente sustentável, né? Então, existem algumas questões, como, por exemplo, na medida em que você autoriza faz uma alteração no uso e ocupação do solo de determinadas áreas, é importante que haja uma participação popular nesse quesito, porque em alguns aspectos você pode estar mexendo com o direito ao meio ambiente sustentável, né? Não digo talvez corredor comercial, mas talvez uma mudança de uso e ocupação do solo que permita, por exemplo, um pátio de containers, que permita a produção de açúcar, uma usina de açúcar, uma usina de álcool, né? Ou alguma coisa assim. Eu lógico que eu estou exagerando e amplificando o exemplo apenas para que a gente possa entender que a questão da exigência do Estatuto das Cidades no que diz respeito à audiência pública tem o seu fundamento também dentro da Constituição Federal. Bom, aí a gente pergunta o que são assuntos de interesse local. Para resumir, são aqueles que a própria Constituição, na repartição de competências, não atribuiu à União e aos Estados. Então, portanto, a gente trabalha aqui com uma exclusão. Ou seja, aquilo que é definido como de interesse local é aquilo que não seja de competência exclusiva da União e eventualmente dos Estados, dependendo do caso. O Distrito Federal não, porque o Distrito Federal ele detém as competências do Estado e do município. Mas esse conflito do Distrito Federal, por exemplo, com a União, precisa estar sempre questionado também, né? Precisa saber se aquilo lá é de interesse local, dadas as peculiaridades até que tem o Distrito Federal como capital do país, por exemplo, né? Mas o que eu digo é que o que é de interesse local é excludente, ou seja, se não atribuir à União, aos Estados, como a competência para legislar sobre a matéria, seja exclusivamente, no caso do artigo 22, ou seja, supletivamente, no caso do artigo 23,
não atribuiu à União, Aos estados, então, o município pode legislar. Ele legisla por exclusão. a atividade legislativa submete-se aos ditames das leis orgânicas municipais. Tá? Aí aqui eu chamo a atenção dos senhores, para quem não tiver visto a primeira aula, conselho que veja ou reveja, nós tínhamos aquela figura da pirâmide. Vocês estão lembrados daquela figura da pirâmide? Então, a figura da pirâmide, nós temos em cada uma das faces, né, das três faces, uma pirâmide, a gente imagina uma pirâmide tríplice, né, não quádrupla, mas tríplice, ou poderia ser quádrupla se você incluir o Distrito Federal, uma base quádrupla, né? Mas essa pirâmide, ela estabeleceria numa dessas faces, a face do município. Nessa face do município, nós teríamos logo após a Lei Orgânica, a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal logo abaixo, no patamar da face relativa ao município. Então, logo abaixo nós temos a Lei Orgânica Municipal, que funcionaria de uma certa forma como uma Constituição Municipal. Essa configuração da Lei Orgânica Municipal com essas características, né, ela está submetida à Constituição Federal e à estadual respectiva. Aqui nós temos ali a Constituição Federal, nós temos a Constituição Estadual e logo depois nós temos a Lei Orgânica Municipal, que estaria submetida também aos dispositivos da Lei Orgânica Estadual, aliás, da Constituição Estadual. Assim, a norma municipal não pode ir além do que tenham ido a legislação federal, a estadual, no limite de suas competências. Então, o município não pode extrapolar as suas competências pretendendo invadir a esfera de competência destinada a cada um dos outros entes da federação. A gente agora vai dar uma pausa para a gente depois entrar no inciso 3º do artigo 30, né, que vai falar sobre as questões da competência tributária. Certo? Vamos retomar então a terceira aula. O inciso 3º do artigo 30 da Constituição Federal, ele decorre da estrutura constitucional que dá aos municípios a competência para instituir tributos definidos no artigo 156 da Constituição Federal. Então, o inciso 3º, né, como nós havíamos dito no início da aula, ele fala da questão da competência do município para legislar sobre os seus tributos. E como nós já havíamos mencionado anteriormente, então nós temos aí a propriedade territorial, predial e territorial urbana, a transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, né? Então, por natureza ou acessão física, essa questão é uma definição um pouquinho complicada do direito civil, mas seriam áreas que seriam acrescidas porque determinado rio secou, deixou de transitar por aquela área, então é uma área de acessão física. É mais ou menos isso, tá? Mas e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Tá? Então, os direitos reais de garantia são direitos que, por exemplo, eu gravo de ônus um determinado imóvel, então ele não pode ser comercializado porque ele é uma garantia, por exemplo, para uma locação, certo? Então, essa garantia que eu gravo no cartório de registro de imóveis, ela não gera um direito ao município de receber a transmissão inter vivos, porque na verdade é um direito real, porque é um direito que recai sobre o imóvel. Então toda vez que a gente fala em direitos reais, são direitos reais que recaem sobre imóveis, certo? Via de regra, tá? Tem alguns direitos reais que não são sobre imóveis, mas via de regra, para facilitar a compreensão, seriam direitos sobre imóveis, tá certo? São direitos reais
sobre imóveis, certo? Existem alguns direitos reais que não são sobre imóveis, mas nesse caso aqui é direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Então, como eu disse, o direito de garantia é aquele que você oferece ou é constrangido a oferecer um determinado bem como garantia de uma dívida. Então, isso é registrado. Esse registro não gera esse fato gerador. Esse fato não é um fato gerador para a incidência do tributo, certo? Bem como... Resumindo, então seria para não pagar imposto? Não. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu dou um determinado bem como garantia de uma locação, então existem 3 formas de garantir uma locação. Uma delas seria por fiança, o fiador, que a gente está acostumado. Outra seria por uma fiança bancária, uma garantia do banco. E uma terceira seria eu oferecer um determinado bem para gravá-lo no cartório de registro de imóveis em que eu não possa vendê-lo. Essa operação de gravação desse imóvel, ela não gera tributo, ou não gera esse tributo. Gera uma taxa que você tem que pagar para o cartório, mas ele não gera esse tributo, não é considerado uma transmissão, a menos que esse direito seja executado. Aí outra história. Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155.2, definidos em lei complementar. É aquilo que eu havia dito na aula passada, que há uma legislação específica que trata de quais serviços não estão incluídos na lista de serviços que é definido em lei complementar estadual, que define quais são os serviços que o município pode cobrar como serviços de qualquer natureza. Então, qualquer natureza, como lembrou aí nosso amigo Franklin, não é tão bem assim, não é de qualquer natureza. Então, não compreendidos no artigo 155. Então, é de qualquer natureza, exceto os que estejam excluídos no artigo 155.2 da Constituição Federal, que são os serviços de telecomunicação, que estão excluídos da incidência do ISS. Mas existem alguns serviços, por exemplo, bancários, etc. e tal, de crédito, que são cobrados por ISS pelo município. Então, nós temos aqui o IPTU, o 2, o ITBI e o 3, o ISSQN. São as siglas pelos quais eles são conhecidos. O inciso 4 do artigo 30 estabelece a possibilidade, estabelece na Constituição Federal, que não é da ANA, a possibilidade de que o município possa criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. É preciso destacar que o artigo 18, parágrafo 4 da Constituição Federal exige a realização do plebiscito dos estudos de viabilidade municipal, como nós já falamos anteriormente. Então, é necessário que fique demonstrada essa viabilidade. Os incisos 5, 6 e 7 do artigo 30 envolvem a competência relacionada ao desenvolvimento socioeconômico dos municípios, focando nas questões de educação e saúde. O inciso 8 está ligado ao artigo 182 da Constituição, que trata da política urbana brasileira que deve ser executada pelo poder público municipal. Então, aqui a gente tem a definição da política urbana e desenvolvimento urbano executado pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. É aqui que fala naquela lei que eu havia mencionado. Ou seja, o Estatuto das Cidades nasce do artigo 182. Então, o Estatuto das Cidades é essa lei que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Por isso, aqui não está no plural, está no singular. Está explicado aqui, Estatuto da Cidade. Eu acho, ainda assim, que deveria ser Estatuto das Cidades, mas, de qualquer forma, foi para destacar a função social da cidade. Então, eu entendo que o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades, aqui poderia estar das cidades, mas como se fala da cidade de uma maneira genérica, então preferimos colocar o singular para destacar
o aspecto genérico desse desenvolvimento, para que nenhum dos municípios possa ordenar o desenvolvimento das funções sociais individualmente. Se de repente a gente colocasse aqui 10 cidades, cada cidade poderia estabelecer quais seriam essas funções sociais. E essas funções sociais são as que estão definidas no Estatuto da Cidade. Certo? O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Certo? Então, como política, como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, ele é essencial nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Ou seja, se o município eventualmente tiver menos de 20 mil habitantes, ele é dispensado pela Constituição Federal de dispor sobre um plano diretor. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no plano diretor. Então, essa definição da função social, das exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, o plano diretor ele tem que conversar com o pleno desenvolvimento das funções sociais, mas aqui está falando fixada em lei. Esse aqui, quando se fala em lei, aí há uma discussão, né, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, se essa lei aqui de fato seria uma lei federal de caráter nacional. A interpretação que prevalecida é que é uma lei federal de caráter nacional. Aí vira uma bagunça, né? Mas na verdade. Tem uma determinada data para ser feita? Havia uma previsão da elaboração do plano diretor que está tudo previsto no Estatuto da Cidade. Tá? Então ele havia um prazo que deveria ter sido alterado, etc. Mas esse prazo na grande maioria dos municípios foi descumprido. Tá? Então ele teria que ser revisado a cada 5 anos, né? E não foi revisado. Então, mas na verdade o Estatuto da Cidade não prevê uma punição para o município que eventualmente deixe de cumprir isso. Mas havia algumas restrições, né? Então, se você apresenta um projeto de desenvolvimento urbanístico de determinada área, etc. Onde você apresenta todo um projeto de praças, de melhoria do tráfego, de fluxo, etc. Só que se você não prevê isso no seu plano diretor, eventualmente a União pode deixar de contribuir financeiramente, o Estado pode deixar de contribuir. Então, existem algumas restrições, mas na legislação infraconstitucional. Tá? Então, eu só estou querendo fazer mais ou menos um parâmetro, um panorama para que vocês possam compreender. Mas existem algumas restrições que não estão exatamente fixadas como punição no Estatuto da Cidade, mas que tem previsão de que o plano diretor seja, assim, constantemente revisto e revisado a cada 5 anos. O nosso demorou um pouquinho. Não, acho que tinha que ter sido apresentado em 97, se não me engano. Aí foi apresentado 2 anos depois, em 99. Aí teria que ser revisado 5 anos depois, não foi, né? Mais outros 5 anos também não foi, né? E recentemente foi revisado, mas parcialmente. Nos termos da lei federal, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, ou seja, como eu disse, não tem uma punição, mas tem restrições, né? Então, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente dele. Então, para que eu possa implantar parcelamento ou edificação compulsórios, ou seja, para que eu possa obrigar o proprietário a parcelar o seu solo, colocá-lo para venda, né, dos lotes, ou edificação compulsória, ou seja, você tem que construir no prazo máximo de 2 anos, sob pena de uma aplicação de multa, sob pena de desapropriação, qualquer coisa assim. Para que eu faça isso, eu preciso prever que essa área esteja incluída no plano diretor.
O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, aí há uma discussão se é uma progressividade de alíquota, se é uma progressividade de base de cálculo, né? Se é uma progressividade em relação à planta genérica de valores. Então há uma discussão de como se dá essa progressividade no tempo, mas tem sido fixada de que seriam alíquotas progressivas. Mas, mesmo assim, você tem algumas dificuldades, porque você tem que estar previsto em lei específica para incluir uma área no plano diretor que esteja sujeita a esse parcelamento, a esse imposto progressivo do tempo. Essas medidas aqui, elas visam, o objetivo dessas medidas é exatamente impedir que haja uma especulação imobiliária, para que a especulação imobiliária ceda espaço à função social da propriedade, para que a propriedade possa exercer a sua função social, que seria permitir que o maior número de pessoas possível usufrua dos bens, né, que seriam a poder ter acesso à moradia digna, por exemplo, né? Aí, além dessas medidas aqui da progressividade, no tempo temos também a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurado o valor real da indenização dos juros legais. Então, aqui esse dispositivo apenas assegurou o valor real da indenização, mas não fala na questão de um outro tipo de desapropriação, que seria uma desapropriação onde você tem que fazer o depósito prévio justo em dinheiro. Nesse caso aqui, você pode pagar mediante títulos da dívida pública, tá? De emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, e que é dificílimo de conseguir. Parece que só o município de São Paulo teria conseguido uma época, mas depois parece que houve um problema em relação à emissão desses títulos. Então é bastante difícil de se conseguir esse mecanismo, mas é um mecanismo que está previsto na Constituição. O inciso 9 do artigo 30 trata de promover a promoção do patrimônio histórico, mas de acordo com a legislação federal e estadual. Trata-se de competência material, ou seja, uma função mais afeta ao executivo. Então, portanto, a promoção do patrimônio histórico, tá? Eles têm que estar de acordo com a legislação federal e estadual, e ela é considerada uma competência material, ou seja, é uma função mais afeta ao executivo. Dependeria de estudos que estabeleçam se aquele patrimônio histórico precisa de proteção, qual o nível de proteção que ele deve ter. Em Santos, a gente tem uma característica um pouquinho diferente no município de São Vicente em relação aos níveis de proteção de determinados bens de interesse histórico. No município de São Vicente, a gente tem alguns bens que são protegidos, né? Se não me engano, a Casa Martinha de Anchieta, a Igreja Matriz de São Vicente, que você tem uma proteção, digamos, um nível de proteção 1, ou seja, um nível de proteção máximo. Em Santos, a gente tem algumas áreas que têm um nível de proteção que variam de 1 a 3 e que podem ou não proteger determinados bens, né, de algumas alterações. No município de São Vicente, a gente não tem muito isso por causa das características. Nós não encontramos no município de São Vicente características de um centro histórico. Nós não temos um centro histórico. O município de São Vicente não tem um centro histórico, onde você possa encontrar exemplares de construção, do porte, por exemplo, da Bolsa do Café em Santos, ou do porte do Teatro Coliseu em Santos. Então, nós não temos imóveis com essas características. E alguns imóveis que se encontram, por exemplo, em Santos, que são imóveis que têm características de construções que não têm recuo frontal, não tem recuo lateral, então são
são casarões, né, que muitos deles são utilizados como submoradias, né, são cortiços, né, tem uma população de cortiçagem em certa cidade, mas lá em Santos a gente tem algumas características que exigem que o município estabeleça restrições na tentativa de preservar o patrimônio histórico. Mas o que acontece? Se não houver um reestudo, uma flexibilização ou alguma fonte de financiamento para que os proprietários possam eventualmente preservar esse patrimônio acaba se perdendo, que é o que está acontecendo em boa parcela infelizmente, dos imóveis situados no município vizinho de Santos. Vamos retomar um pouquinho a questão do assunto de interesse local, do inciso 30, do inciso 1º do artigo 30. Essa definição tem nuances que muitas vezes faz crer que o município possa legislar acerca de qualquer assunto, porque qualquer assunto é de interesse local. Entretanto, a interpretação da jurisprudência é no sentido de que há de haver uma prevalência do interesse local. É o que eu estava conversando agora há pouco no intervalo com o nosso colega, o Roberto, e da questão da prevalência. Tá? Então, antes da Constituição de 88, a expressão peculiar interesse vigiou até então, desde 1891, com a edição da primeira Constituição da República. Então, sabemos que peculiar interesse mudou para assunto de interesse local. Né? Então, esse peculiar interesse era definido na época como predominância, prevalência, primazia e não exclusividade, porque não há assunto local que não seja, ao mesmo tempo, um assunto geral, de interesse geral. Né? Todo assunto ele vai ser de interesse geral. Se nós formos ver questões como, por exemplo, nós já tivemos alguns bons conflitos aqui no município de São Vicente no que diz respeito a questões de assunto de interesse local. Nós tivemos uma questão bastante interessante que foi com relação a questões de segurança e de consumidor no que diz respeito às agências bancárias. Né? Os bancos diziam que qualquer legislação municipal que tratasse de bancos deveria ser uma legislação uniforme, ou seja, deveria ser uma legislação nacional. Então, a FEBRABAN promoveu uma série de ações diretas de constitucionalidade, porque se trata de uma entidade que tem competência, né, que tem a capacidade postulatória no que diz respeito a ações diretas de constitucionalidade no estado de São Paulo, por exemplo, né, e como é repetido em vários estados, em vários outros estados, quase todos, se não me engano, você permite que entidades, federações ou confederações possam promover ações diretas de constitucionalidade. E a FEBRABAN promoveu uma série de ações diretas de constitucionalidade relacionadas, por exemplo, ao uso de painéis opacos que não permitiriam que você tivesse acesso a quem estava fazendo alguma transação bancária, né? Que hoje acabam virando uma regra geral, ou seja, todas as agências têm lá os seus painéis opacos que não permitem o acesso ao que está fazendo no caixa do banco, a menos que você já esteja sendo atendido. E você tem também, havia algumas disciplinas também sobre questões de filmagem, a exigência de que houvesse filmagem no banco por questões de segurança. Essas questões foram amplamente discutidas nos tribunais de justiça dos estados, foi amplamente discutida no Supremo Tribunal Federal e fechou-se questão em dois aspectos muito importantes no que diz respeito à competência municipal para legislar sobre assunto de interesse local. Nessa área, nesse quesito, bancos. Definiu-se que transações bancárias, ou seja, taxa de juros, taxa de empréstimo,
taxas de valor do, por exemplo, talão de cheque, ou serviços bancários, ou disciplina sobre compensação de cheques. Nada dessas disciplinas poderiam não passar pelo Banco Central, ou seja, essa disciplina passaria por normas do Banco Central. Então o município não poderia dizer lá que o cheque pode ser reapresentado em 60 dias e não em 30, ou qualquer coisa assim. Então não seria possível ao município legislar especificamente sobre questões de transações bancárias ou financeiras de bancos. Ações bancárias, qualquer coisa desse tipo, não seria possível ao município legislar. Mas, em contrapartida, questões relacionadas a banheiros de uso público nas agências bancárias, questões relacionadas a câmeras de segurança de filmagem dentro do estabelecimento bancário, questões relacionadas a plataformas de acesso, né? Portas giratórias, aí é uma questão controvertida, mas também poderia ser a exigência de portas giratórias, mas uma série de questões relacionadas à segurança, tá? E questões relacionadas ao consumidor poderiam ser disciplinadas pelo município. Aí começou a haver autorizações, por exemplo, que consideram constitucionais a disciplina, por exemplo, de tempo de acesso aos caixas de banco. Então, tem lá a distribuição de senhas, aí você registra que você só foi atendido depois de 1 hora, depois de 40 minutos, em dia que não era os dias de pagamento, etc. e tal. Então, uma série de disciplinas nesse sentido acabaram sendo reconhecidas como de competência municipal. A gente ainda tem alguns resíduos de leis desse período mais agudo da discussão, mas houve um assentamento jurisprudencial que fez prevalecer que o assunto da questão do consumidor, no que tange ao seu atendimento, seria uma questão que estaria no âmbito do município, né, proteção ao consumidor no âmbito do município, e também a questão de segurança do edifício, né, segurança ao acesso ao edifício e segurança também nas transações bancárias também seria um assunto de interesse local. Não mais peculiar interesse, que essa legislação, essa é o que vigorava antes da Constituição de 88, que com fundamento nessa expressão peculiar, acabou afastando a autonomia dos municípios para legislar sobre uma série de questões, como essas que eu exemplifiquei. Tá? Então, o peculiar interesse, como eu disse, é a predominância, a prevalência, a primazia e não a exclusividade, porque não há assunto local que não seja, ao mesmo tempo, pois a lógica e jurídica de que a competência do município em regular determinado assunto é fixada pela peculiaridade, singularidade, prevalência ou primazia da matéria regulada. Então a questão da prevalência da matéria regulada, ela era mais aguda nessa época aqui, em 75, quando a Constituição falava em assunto local. Hoje, a prevalência do assunto de interesse local, de uma certa forma, ampliou essa questão, mas sem esvaziar que há, obviamente, um peculiar interesse quando você fala nessa questão, porque você afasta determinadas normas, porque elas são de competência exclusiva da União ou dos Estados. Então, essa questão da competência, eu trouxe alguns exemplozinhos aí para a gente até discutir um pouquinho. Ela é bastante discutida no Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à questão do que seria o interesse local. Há muitos julgamentos quanto à inconstitucionalidade de leis ou até constitucionalidade e tratam de matérias relativas a ou aos estabelecimentos bancários, estabelecimentos comerciais, certas questões de meio ambiente. O estabelecimento comercial, eu poderia dar um exemplo. Houve uma discussão muito forte
em relação a 2 estabelecimentos comerciais em especial. As farmácias, as drogarias e farmácias, onde muitos municípios acabaram estabelecendo um raio de proximidade, né? Então as farmácias deveriam distar uma das outras pelo menos 100 metros, etc. e tal. Essa legislação, felizmente, né, acho que em benefício do princípio da concorrência, além do que também você ser vizinho de uma farmácia não traz nenhum prejuízo para a vizinhança, né? Aliás, eu torço para que na minha casa, na esquina, não tenha mais um pub como tinha antes, com música ao vivo, e lá se estabeleça uma farmácia. Por quê? Porque, obviamente, o ruído é mínimo, ainda que a farmácia funcione 24 horas, e é um benefício que traz a você, porque você tem uma proximidade de algum medicamento do qual você esteja precisando. Um medicamento ou até uma tala, né? Algum curativo que você precise fazer, alguma coisa assim, que não seja necessariamente o comparecimento à frente de um médico. Então, essa questão acabou não prevalecendo. Não prevaleceu a possibilidade do município de restringir círculos de instalação de farmácias. Mas houve uma outra discussão que foi mais aprofundada e que fez prevalecer a possibilidade de legislar, que foi dos postos de gasolina, ou postos de combustível, né? Melhor dizendo, de gasolina não, porque a gente tem o etanol também, né? Posto de gasolina é para velhos como eu, ou para idosos, né? A gente dizia assim, que na minha época era posto de gasolina, porque você só oferecia gasolina. Agora posto de combustível, porque você tem o etanol, a gasolina aditivada, tem o etanol aditivado, né? Você tem pelo menos 4 tipos de combustíveis. E nesses estabelecimentos, a legislação municipal restringe a proximidade com escolas, universidades, né? Ou hospitais, ou locais de acesso, ou postos de atendimento ambulatorial. Então, essa legislação que diz respeito a postos de combustíveis e não a proximidade com concorrentes, essa sim é uma legislação que tem um outro interesse, que é a questão da segurança das pessoas, porque o posto de combustível pode sofrer uma explosão, pode sofrer algum problema, e a gente teve aí uma série de estabelecimentos que tiveram o seu funcionamento limitado, depois alguns conseguiram reabrir com liminares, etc. e tal, mas que criaram uma série de embaraços para postos de combustível. Foi uma maneira também velada de restringir a concorrência também, né? Mas esse não era, digamos, aquilo que poderia mover a edição dessa legislação. Seria uma legislação protetiva no que diz respeito à proximidade com determinadas áreas de grande circulação, de pessoas, de permanência de pessoas. Então, em relação a essa questão, ainda há alguma discussão, mas a competência do município para legislar em matéria de segurança em estabelecimentos bancários, né, financeiros, terminais de autoatendimento, pela ministra Rosa Weber, por exemplo, em 2015, essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal já disse que o município é competente para legislar em matéria relacionada à questão da segurança, como é, por exemplo, a instalação de câmeras de filmagem, etc. e tal, que vários municípios haviam estabelecido como exigência para a concessão de alvará de localização e funcionamento de agências bancárias. Aqueles biomas que tem hoje é uma lei municipal? É uma lei municipal, foi editada uma lei municipal, mas essa lei, digamos assim, houve uma certa... houve a proposta de ação direta de inconstitucionalidade, mas ela foi julgada improcedente a nível estadual, a lei prevaleceu, eles acabaram instalando, porque não conseguiram liminares para impedir. Porque assim, quando os que são autorizados a propor ação direta de inconstitucionalidade, algumas vezes eles pedem liminar.
Por quê? Porque eles entendem que aquela determinada lei, por ser constitucional e restringir direitos, né, ser restritiva de direitos, ela poderia causar prejuízos, às vezes incalculáveis, às instituições que teriam atingidas por essa lei. Então, ao propor essas leis, até o próprio Ministério Público algumas vezes pede liminar, e aí é concedida uma liminar para suspender a eficácia da norma, que é pedir a suspensão da eficácia da norma. No caso do atendimento individualizado, porque nós tínhamos duas leis aqui no município, uma delas com atendimento individualizado, que foi proposta pelo doutor, se não me engano, pelo doutor Zé Eduardo, pai do nosso vereador Doca. Ele propôs o atendimento individualizado. E numa outra lei, se não me engano, foi do ex-vereador Gilberto Campon, foi proposta uma lei com a questão da colocação de painéis opacos para o atendimento. A FEBRABAN propôs ações diretas de inconstitucionalidade dessas duas leis. Entretanto, com relação à lei das filmagens, a FEBRABAN havia proposto uma ação direta de inconstitucionalidade, mas eu acho que ela, se não me engano, retirou. Mas também não havia conseguido eliminar. E há uma lei que a FEBRABAN admitiu como possível do município legislar, porque obviamente era de interesse da agência bancária, que é o uso de celular, a proibição do uso de celular interno nas agências bancárias. Então, leis municipais estabeleceram essa proibição e elas foram acolhidas e acatadas pela FEBRABAN, que não propôs ações diretas de inconstitucionalidade para os municípios que propuseram essas leis, porque para ela interessava, porque dava mais segurança e garantia do funcionamento do banco. Hoje, o que eles não previam é que houvesse alguma coisa chamada WhatsApp, que não adianta absolutamente nada. Hoje em dia, ela é uma lei que a gente chama de caduca, né? Que apesar de instalar e eventualmente ser chamado a atenção, se você ficar falando no celular numa agência bancária, você é chamado a atenção pelo guarda. Mas se você ficar falando por WhatsApp, ele não vai falar absolutamente nada, né? Então, não faz muito sentido, né? Isso não faz muito sentido. Mas de uma certa forma também não atrapalha muito a questão de quem está do lado ali, né? Querendo ser atendido e o sujeito ali falando sem parar, né? Eu acho que... Mas o objetivo, na verdade, não era garantir a segurança, digamos assim, a segurança não, mas a estabilidade emocional do atendente do caixa do banco, né, do atendente do bancário. Mas, na verdade, o que o objetivava a lei era que houvesse alguma restrição da saidinha de banco, né? Quer dizer, o cara vai lá, conta, fulano de tal acabou de sacar R$200, tal, não sei o quê, né? Então não interessa, R$200 não interessa. 2.000 para cima, 2.000 para cima teria que ter no mínimo isso, né? Mas o objetivo seria para garantir uma certa segurança para quem é atendido nas agências bancárias. Hoje em dia, alguma coisa mudou bastante, porque você não faz saques de grande monta, você tem TED hoje em dia, que a pessoa vai junto com você e vê que a transferência foi executada, foi efetivada, né? Então você tem outras formas de fazer transação que não exigem mais tanto o saque em dinheiro, as pessoas têm sido orientadas a não fazer saques de grande valor, então houve é o que a gente chama de lei, a lei caducou, né? Mas ela perdeu um pouco da sua eficácia, ela não perdeu a sua vigência, é uma lei que está vigorando. Então eu queria que vocês já fossem se apropriando desse tipo de denominação, porque assim, a vigência é diferente de eficácia. Mas essa lei está em vigor? A lei está em vigor. Mas ela tem eficácia? A eficácia é muito limitada, né? Porque, do ponto de vista prático, ela não exerce mais o poder coativo como tinha antes. Ela precisava ser adequada, né? Precisava ser
a exigência, por exemplo, do desligamento dos celulares, né? Mas como que você faz isso se a maior parte dos serviços bancários são feitos por celular? Né? Os serviços bancários muitas vezes são feitos por celular. Então, na verdade, o que vai acontecer vai ser que, em breve, nós já temos a agência sem caixa, na Epitácio Pessoa, a agência do Santander é uma agência sem caixa, só tem gerente, não tem mais caixa de banco. Então, todas as transações têm que ser feitas através dos caixas eletrônicos. Traz alguns problemas, quando você tem que pagar R$ 132,45 de conta, né, e você quer pagar em dinheiro, você vai encontrar uma dificuldade, porque o caixa eletrônico não vai te dar troco em moeda. Ele não foi programado para isso. Então, é aquela história, mas cada um com seus problemas, né? Assim. Mas, bom, de qualquer forma, voltando aqui ao assunto, foi fixado o atendimento ao público, o tempo máximo de espera na fila, matéria que não se confunde com a atinente às atividades finas de instituição bancária, matéria de interesse local e de proteção ao consumidor. Eu reputo essa vitória aqui, no julgamento de 2012, talvez a mais relevante no que diz respeito à questão da competência municipal nessa matéria. Por quê? Porque ela definiu quais são os parâmetros, ou seja, se a matéria ela é de proteção ao consumidor, tá? E diz respeito a um interesse local, ela é uma competência do município, legislativa do município. Então, não há dúvida que o município pode legislar sobre esse assunto, certo? A gente tem aí, desde o julgamento de 2005, a gente tem o julgamento de 2012, tem um outro em 2010, mas todos esses aqui, com repercussão geral, ou seja, que se aplicou a uma série de processos que estavam em curso lá. Então, portanto, se a FEBRABAN insistir em um recurso extraordinário para rever essa questão, já que a gente chama de repercussão geral, alguma decisão que repercute nos vários processos que discutem sobre esse assunto. Então, para a revisão desse assunto, vai ser necessário apontar algum outro argumento, alguma outra argumentação mais forte, mais pesada, para conseguir vencer a barreira e ser revista no Supremo Tribunal Federal. Bom, estabelecimentos bancários de competência do município mediante lei obrigaram as instituições financeiras a instalar os sanitários públicos, que eu já havia mencionado antes, e bebedouros, e na ocorrência de usurpação da competência legislativa federal. Recurso improvido. O município dispõe de competência para, com apoio do poder autônomo que lhe confere a Constituição, exigir, mediante lei formal, a instalação em estabelecimentos bancários e sanitários ou a colocação de bebedouros sem o exercício dessa atribuição, fundada em título constitucional específico, o artigo 31, e pode conflitos com as prerrogativas fiscalizadoras do Banco Central. Ou seja, não tem nada a ver com a fiscalização do Banco Central. Ou seja, o Banco Central vai fiscalizar se o bebedouro está funcionando? O Banco Central vai fiscalizar se tem papel higiênico no banheiro? Não vai. Né? Quer dizer, obrigar a agência bancária a dispor de sanitário é uma questão de humanidade até, porque às vezes a pessoa está lá, tem uma necessidade urgente, numa fila de uma conta que ela tem que pagar naquela data, né? Mas que é o que eu disse para vocês, esses julgados e essas decisões, elas vão ser, olha, você veja, esse julgado foi aqui em 2007, elas vão ser cada vez menos frequentes. Por quê? Porque as questões das agências bancárias, elas estão, a conformação das agências bancárias está dando uma velocidade absurda, né? Hoje em dia nós temos muitas contas que são pagas num dedo de celular. Eu pago a maior parte das minhas contas com o uso do celular. Não preciso me dirigir a uma agência bancária. Muitas contas eu não preciso nem mais colocar em débito automático. Eu vou lá, faço o pagamento recebo a conta por e-mail, vejo lá qual é o código de barras, aciono o sistema do celular e faço pagamento mediante a minha identificação por digital. Então, essas características agora de convivência com uma agência bancária, elas já são menos relevantes. Além do que também as filas obviamente são menores e até as punições em relação a uma fila maior, etc., são menores, né?
O acórdão recorrido aqui também, pacifica a jurisprudência, no sentido que o município tem competência para legislar sobre a distância mínima entre postos de revenda de combustíveis. É aquilo que eu disse em relação veja, essa é uma decisão de 2000, certo? Essa é uma decisão de 2009, minto, né? Uma decisão de 2009, mas que pode ainda ser modificada. Porque eu tenho visto aí uma série de postos de gasolina que tinham seu funcionamento vetado, né, que estão voltando a poder ter as suas atividades, né, voltando a ter as suas atividades. Mas ainda é uma questão controvertida e muitas vezes essa distância entre postos às vezes uma justificativa que às vezes não vigora se a lei trata exclusivamente dessa distância entre postos. Mas é como eu disse, o que eu entendo que deva prevalecer é a possível distância entre atividades que tenham uma frequência maior, escolar, etc e tal, alguma coisa assim. Outros temas envolvendo questões ambientais, urbanísticas e serviços prestados por cartório já foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Pode-se citar, por exemplo, a competência dos municípios para legislar sobre questões que respeitem a edificações ou construções realizadas no seu território, assim como assuntos relacionados à exigência de equipamentos de segurança em imóveis destinados ao atendimento ao público. Então, por exemplo, ao funcionamento dos cartórios, cartórios de notas, etc e tal, eles sofrem uma série de restrições no que diz respeito às regras edilícias, né? Ou seja, se vai ter que ter rampa de acesso, se aquela rampa está na inclinação correta ou não, se ela permite que o cadeirante individualmente possa conduzir a sua cadeira sem precisar da ajuda de outra pessoa. Quer dizer, existe uma série de normas e de legislações que podem sim estar inseridas dentro, por exemplo, de cartórios, né? Tá? Então, esses cartórios você não pode legislar sobre tarifas do cartório, quanto o cartório vai cobrar, que aí é uma lei estadual que vai ser disciplinada por iniciativa do Tribunal de Justiça, da Presidência do Tribunal de Justiça, uma lei estadual que vai alterar questões relacionadas à fixação de taxas, como taxa de desarquivamento de autos, ou taxa relacionada ao quanto se paga pelo casamento, quais são os critérios de isenção para o casamento, etc. Também são competentes municípios a legislar acerca da instalação de torres de telefonia celular, pois lhe compete, ademais, disciplinar o uso e ocupação do solo urbano. Tá? Então, é só um agravo regimental nesse recurso extraordinário. Aqui é um agravo de instrumento e um agravo regimental. Em semelhança aos casos dos estabelecimentos bancários, se tratando da prestação de serviço por cartórios, os municípios também têm competência para a fixação de tempo razoável na espera de usuários de serviço, porque o entendimento é que o atendimento das pessoas também é uma questão de consumidor, então não é uma questão de disciplina de funcionamento do cartório, sobre como que deva ser feito um registro imobiliário, como que deve ser feito um registro de nascimento, não. A disciplina é no que diz respeito ao estabelecimento onde funciona determinado cartório. Também são competentes para legislar sobre questões que respeitam a edificações ou construções realizadas em seu território, relacionadas, por exemplo, a exigência de equipamentos de segurança, imóveis destinados ao atendimento ao público. Então, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, portanto, os equipamentos de segurança, o funcionamento dos equipamentos de segurança, respeitada aí a competência, por exemplo, de normas técnicas específicas do Corpo de Bombeiros, por exemplo, devem ser respeitadas. Via de regra, a legislação municipal transfere ou devolve a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por exemplo, a regulamentação de certas normas de qual é a capacidade que deva ter um extintor de incêndio, qual é o tipo de extintor de incêndio que deva ter. Em geral, essas são normas técnicas que, em geral, são utilizadas pelo município, mas respeitam uma uniformização.
exatamente por questões até comerciais, né? Como é que você vai comercializar um tipo diferente de extintor de incêndio para cada município? Mas de qualquer forma... Sim. A exigência de equipamentos de segurança, o problema todo da disciplina de imóveis públicos é que você dificilmente vai conseguir se punir. Então o município vai tentar encontrar alguma forma de ou postergar aquela determinada, por exemplo, nós podemos ter aí alguns imóveis que não contam com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Então, essa ausência do cumprimento dessa exigência, via de regra, dá-se por uma recomendação, né? Que acaba, em alguns casos, até chegando à possibilidade de uma punição pessoal, individual, se ficar caracterizado que houve uma negligência pessoal do gestor. Mas, via de regra, há limitações aí de ordem financeira, orçamentária. Não longe, né? Quando faltou energia aqui na casa, não tinha energia. Pois é, a gente tem aí algumas questões que demandam um pouco mais de exceção. Né? Um pouco mais de cuidado, né? nessa área de manutenção nas questões de segurança. Mas a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, a lei denominada de Cidade Limpa, que foi uma iniciativa em São Paulo, né? Que estabeleceu Dória, né? O Dória estabeleceu lá que havia restrições para publicidades, etc. e tal, que havia muita poluição visual na cidade e tal. Trouxe alguns benefícios para a cidade, porque restringiu e evitou a obstrução da visualização de algumas importantes áreas, né? De interesse urbanístico, de interesse turístico, né? Então, foi estabelecido que é competência municipal, sim, que não invade a competência dos estados e da União para tratar, por exemplo, sobre questões de direito comercial, né? Que a alegação era que você estava restringindo ações de natureza comercial, mas o que prevaleceu é que havia um interesse local, que era a redução da poluição visual. Um outro exemplo aqui, proibido o estacionamento de veículos sobre calçados, fios, passeios, canteiros e áreas jardinadas, impondo multas no município de São Paulo. Então, exercício da competência própria, no artigo 31, reflete exercício do poder de polícia do município. Aqui cabe uma explicaçãozinha, para quem tem já uma familiaridade com o direito, sabe reconhecer que o poder da polícia é diferente do poder de polícia. O poder de polícia, ele é um poder que decorre da possibilidade que o poder público tem de restringir a atuação do particular, de eventualmente aplicar punições ao particular, no que tange a questões de interesse, que pode ser o interesse local, ou, dependendo do ente da federação, pode ser de interesse mais abrangente. Mas quando você fala em poder de polícia, é poder de policiar, poder de controlar, poder de exercer um controle social, legal e administrativo aos administrados. Então esse é o poder de polícia. O poder da polícia, aí você tem o poder da polícia militar, o poder da polícia civil, o poder da polícia dada, por exemplo, à Marinha, né? Você tem a polícia de portos. Então você tem uma série de polícias que são aquelas que são os agentes policiais.
Nesse caso, aí se trata de questões relacionadas à segurança pública, tá? Então, a segurança das pessoas, eventualmente a segurança dos bens, eventualmente a segurança de fronteiras, eventualmente uma série de questões de segurança nacional, né? Como, por exemplo, a guarda do Palácio do Planalto, né? Então, são questões de segurança nacional, ou até de segurança institucional, como, por exemplo, a Polícia Legislativa, né? Que no caso de São Vicente a gente não há necessidade disso, mas, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, você tem a Polícia Legislativa. Até houve casos aí de varredura, de colocação houve até um conflito de competência, se podia ou não colocar gravadores, né, fazer gravação de conversa, etc e tal, né? Mas esses são polícias, que não se confunde com a questão do poder de polícia. O poder de polícia é exatamente a proibição, por exemplo, de estacionamento, que os agentes da autoridade de trânsito aqui vão disciplinar, né, se a pessoa descumprir uma proibição de estacionamento, ele pode eventualmente aplicar uma multa, porque isso está dentro do poder de polícia do município, que antes não pertencia ao município. Antes da Constituição de 88 e do Código Nacional de Trânsito, havia o Código de Trânsito Brasileiro, né? Havia antes o Código Nacional de Trânsito, depois o Código de Trânsito Brasileiro. Esse CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele possibilitou ao município, por um agente da autoridade de trânsito, a aplicação de multa. Antes, essas multas ficavam restritas aos agentes policiais, né? Então, a polícia militar é que podia aplicar multas. Então, havia o guarda, que a gente chamava de guarda de trânsito, né? Já praticamente só há o policial de trânsito no que diz respeito à polícia rodoviária federal, estadual, mas quando se trata de questões de multas que são aplicadas pelo município, a gente tem o que a gente chama de agente de autoridade de trânsito. Em algumas matérias, a questão não é assim tão pacífica, né? Então, é incompatível com a Constituição Federal. A lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito por extrapolar a competência legislativa do município. Então, em 2012, o relator foi o ministro-presidente César Peluso, julgamento em 16 de junho de 2011, no plenário do Supremo Tribunal Federal, em agravo em recurso especial, né? Aliás, eu acho que é PJ, né? Acho que é PJ, não é isso, Roberto? É recurso especial, né? Me parece que é recurso especial. Ou agravo regimental. Não, acho que é agravo regimental. Se for agravo regimental, aqui faltou a informação se é STF, mas eu acho que César Peluso era STF, 2011. E houve repercussão geral para entender que a imposição dessa sanção mais gravosa, né, extrapola a competência legislativa do município. Essa decisão, ela também teve repercussão no que diz respeito, por exemplo, que eu havia mencionado na aula passada, o exemplo do parcelamento de multas, né? Então, como também não compete ao município fixar valor, também não compete ao município fixar a possibilidade de parcelamento de multas. Tá? Uma vez aplicada a multa de trânsito, ela tem que ser paga pelo infrator à vista, né? Bom, para a próxima aula, eu fiz um prólogo, né? Que eu vou ler para vocês. Porque agora a gente vai passar para alguma coisa que diga respeito ao escrever a lei, né? Era uma vez um artigo, ele era tão pequeno que mal cabia na escrita. O artigo conhecia então alguns parágrafos que o ajudaram na sua trajetória. O artigo 9, ainda que andasse com os parágrafos, sabia que lhe faltava clareza. Assim, querendo ajudar,
Os parágrafos chamaram alguns amigos de Roma e os incisos passaram a percorrer a trajetória em busca da estrada da eficácia. No meio do trajeto, encontraram uma árvore caída. Essa árvore logo foi retirada por 3 rainhas. Elas eram bem letradas e inteligentes, mas para que o caminho ficasse totalmente desobstruído, receberam alguns itens. Eram numerosos e conseguiram finalmente superar o caos legislativo e seguiram em busca da paz social. Então, aí eu estou exemplificando. Então aqui a gente tem aqui, artigo 1º até o 9º, o 10 em diante, em algarismo. Aqui você tem algarismos ordinários, depois você tem aqui no ordinal, aqui você tem cardinal, e 10 em diante, então artigo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por aí vai. Os incisos, você tem o inciso 1º, 2º e 3º em diante, em algarismos romanos. As alíneas, você tem letras minúsculas, A, B, C, D em diante. Você tem os itens 1, 2, 3 em diante. E você tem um parágrafo aqui, isso aqui está o parágrafo, aqui tem um parágrafo, tá? Porque ele pode ser o parágrafo único, que será por extenso, ou o parágrafo 1º e o 2º em diante. Então, o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, tá? E esses parágrafos, eles também são numerados de maneira ordinal, certo? Ok? E aí, para a próxima aula, então, a gente vai começar a introduzir-nos até uma compreensão mais dessas questões mais relacionadas à prática legislativa, à técnica legislativa, do que essa introdução que eu fiz a vocês sobre as questões de competência legislativa, para que a gente, mais para frente, no desenvolver das nossas aulas, a gente possa começar a fazer alguns exercícios de elaboração legislativa. Né? Então, vocês precisam ter um instrumental, começar a se acostumar com esse instrumental, para a gente começar depois a partir para um campo mais prático, sob o ponto de vista da elaboração legislativa em si. Eu agradeço a todos e espero que tenha contribuído. Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram esclarecer. Não? Então tá, muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.